os discursos de Moisés e também o outro discurso de despedida de Josué. Então, o fim do livro de Deuteronômio e o fim do livro lá de Josué, né? Então, nos discursos de despedida deles, o foco é o mesmo, ou seja, o cumprimento da antiga promessa. E ali eles vão falar de uma terra, de um descanso e de um local escolhido pelo Senhor. Amém? Então, vocês já podem anotar isso, né? A terra, o descanso na terra e o local escolhido pelo Senhor. A terra, o descanso na terra e o local escolhido pelo Senhor, tá? Anota isso: terra, descanso na terra, local escolhido pelo Senhor, né? E aí puxa uma flecha do lado e escreve assim, ó, o conteúdo, né? O conteúdo dos discursos de despedida de Moisés e Josué, tá? De Moisés e Josué. Aí puxa uma outra flecha e escreve assim, ó, aspectos importantes de transição da era mosaica para a era pré-monárquica, tá? Então, se vocês entenderem isso aqui, o que? Terra, descanso na terra e o local escolhido pelo Senhor para o seu povo, esses três aspectos é o que nos interessa aqui na era pré-monárquica. Por quê? Porque é os aspectos que fazem a transição daquele período mosaico para o período que está ali, né? O que é o período pré-monárquico, né? É aquele período ali de Josué, de conquistas e tal, né? Indo até ali o sacerdócio de Eli, aquela história ali de Ana e tal, aquilo ali ainda é o finzinho do período pré-monárquico. Muito bem? Então, na aula passada nós falamos da herança da terra, né? De Deuteronômio ali repetindo 69 vezes que Israel iria possuir ou herdar a terra prometida, né? E relacionando essa promessa com aquilo que Deus tinha falado especificamente a Abraão, Isaque e Jacó, tá? E hoje nós vamos ver o segundo aspecto disso que vocês anotaram aí, né? Que é o descanso na terra. Não basta apenas ter uma terra prometida, Malaquias, essa terra tem que ser o lugar do nosso descanso. Entendendo que esse descanso não significa ser livre de guerras, de combates e de ameaças dos inimigos ao redor. Esse descanso aqui é o descanso no Senhor. Então nós estaremos, Eliane, naquilo que Deus nos deu, naquilo que Deus nos prometeu, nós vamos entrar nessa terra, amém? Amém. Mas lá nós precisamos conquistá-la, né? E isso é conquista militar, é guerra, é luta, né? Ampliarmos essa conquista, consolidarmos essa conquista, ou seja, irmos não só conquistando, irmãs joias, mas administrando o território conquistado, né? E
Claro que os inimigos não vão se convencer Malaquias e entregar assim facilmente, eles vão querer lutar para retomar aquilo que era seu, né? Mas nós resistiremos, nós perseveraremos, né? Como? Descansando no Senhor. Amém? Paz. Então, essa é a ideia de descanso. Por que é importante salientar isso? Porque não é aquela nossa ideia de descanso assim, ficar sem fazer nada. Não é esse tipo, essa coisa ocidental aí da nossa cabeça, é a coisa oriental, né? Então, estamos lutando, estamos guerreando, estamos combatendo, né? Mas o Senhor está conosco, então nele confiamos, nele descansamos, nele vencemos e vamos adiante. Amém? Página 71. Tá bom? Vamos que vamos. Amém? Bem entendido o conceito de descanso, né? Nós estamos falando do segundo aspecto aqui da era pré-monárquica, página 71, o descanso na terra. Tá? Bom, então aqui é esse aspecto do tema da promessa que vai se expandir. Isso é importante entender também, né, que as promessas de Deus, né, a ideia assim é como se fosse o princípio da semente. Então o que é uma promessa? É uma semente que plantada na boa terra do coração daqueles que creem, né, ela vai brotar, e brotando ela não permanecerá do mesmo tamanho, ela crescerá, ou seja, ela irá se expandindo. Gente, isso é muito significativo para nós hoje, porque o que acontece hoje, né? Muita gente aí acusa Deus de injusto, ou até desanima da caminhada da fé. Por quê? Porque, nossa, depois que eu vim para Jesus, eu não tive mais descanso, é só luta. Mas eles não entenderam o conceito de descanso, que o descanso é no Senhor em meio à luta. E aí é que está o sobrenatural da coisa, porque quem é que consegue descansar em meio à luta se não for algo sobrenatural? Se não for algo pelo Senhor, ninguém consegue. Então, o que acontece? Bem-vindos. E também tem gente que não entende, esse negócio aí essa dinâmica das promessas. Porque assim, não basta ter uma promessa, precisa cuidar da promessa, cultivar a promessa. E à medida que a promessa se expande, Malaquias, nós também temos que crescer, nós também temos que nos expandir. Então, à medida que a promessa se expande, nós temos que expandir, Patrícia, mas expandir em que sentido? Expandir mentalmente, expandir espiritualmente, página 71, né? Expandir em maturidade, expandir em responsabilidade. Entende? Não existe automático no reino do Espírito. Então assim, Deus deu uma promessa e pronto. Não é assim, né? Deus deu uma promessa, ok, o que você vai fazer com isso? Deus, eu tenho um chamado, você tem um chamado, ok, o que você vai fazer com isso? E me respalda a escritura, a parábola lá dos talentos, né? É a parábola dos talentos na veia, é o cara que pega o talento e bota num lenço e enterra num buraco na terra, e o outro cara, né, que pega os talentos e vai para a rua e multiplica aquilo ali.
Então, é sempre importante entender que você nunca vem apenas para mais uma aula, você vem para um encontro com Deus através do ministério de ensino aqui nesse lugar. E o lance é o seguinte, né? Não é só um conteúdo, né? Doce ilusão sua se você acha que aqui é só um conteúdo, só uma apostila, só uma leitura, não, né? A proposta também é Deus falando com você. Então, você já sacou, né? Está meio desanimado por causa das lutas, mas Deus não prometeu em momento nenhum que você iria ser isento de lutas. Pelo contrário, ninguém herda a terra sem lutar. E uma vez dentro da terra, continuará lutando. Ah, mas quando eu vou descansar então? Descansar no Senhor, mesmo em meio às lutas. Essa era a proposta para Israel e continua sendo a proposta bereana para nós. Está entendendo? Né? Promessa, entendeu, Osmair? Eu tenho a marca da promessa. Lembra desse louvor? Beleza, a marca, tá, e o que você vai fazer com essa marca? Né? Quem vai ser edificado com isso? Quem vai ser transformado com isso? Né? Ou você mesmo, né? Entende? Porque o primeiro nível do processo de transformação, de edificação, é nós mesmos. Né? Agora, ficar falando que tem a promessa, que tem o chamado, que tem a marca, que tem isso, que tem aquilo, mas nunca se dedica, nunca se prepara, nunca se aperfeiçoa, nunca amadurece, nunca estuda, nunca cresce, nunca, sempre vaiando, irmãos, e nós temos que lutar porque isso é muito forte aqui na nossa cidade. Eu desconfio que na igreja de vocês isso acontece também, mas eu só desconfio, talvez seja só na minha, né? Que vaiando, venhando, e tem gente que você olha e o cara está absolutamente igual, aliás, às vezes está até pior. O que é isso? É talento embrulhado no lenço. E em vez dele desenterrar esse troço e multiplicar, não, parece que a cada ano ele cava mais fundo o buraco e enfia mais lá dentro. Por quê? Porque não foi passado isso para ele, para ela. Amém? Hoje eu conversava com uma pastora, né, no WhatsApp. Eu conto com as orações dos irmãos, porque no ano que vem, Fábio, depois que passar as férias de verão, né? Antes não adianta querer ficar fazendo muita coisa, nesse sentido do que eu quero fazer, né? Não é nem tanto o que eu quero, é o que eu preciso fazer, né? Então, nós temos um projeto de começar a reunir quinzenalmente, né, com pessoas que tenham um chamado específico para o ministério de ensino nas igrejas, pelo menos nas igrejas dos guardiões, né? E a ideia disso não é fazer uma escola de mestres, que nem vocês aqui com a apostila. Não é essa a ideia. Eu não quero reunir com essas pessoas, e essa pastora que eu conversava, ela é da área do ensino, né? Para dar aula. A ideia não é dar aula, né? A ideia é o quê? É, a partir da meditação de um determinado material, né, começar a trabalhar a questão de maturidade, de despertar para o ofício, de identificar o ofício, de amadurecer no ofício. Quem somos, né? Se somos quem somos, por que fazemos? É a questão de motivações.
né? Ah, sim, já sabemos então a motivação correta, por que fazemos, mas temos os fundamentos para fazer? Sim, não. Se não temos, como buscar isso? Né? Por quê? Porque esse ofício dentro dos 5 ministérios, que é o meu ofício na área do ensino, né? Ele é muito, muito, muito atrofiado e ele precisa ser despertado na cidade, né? Então, ajuda aí nesse sentido, irmãos, com oração, né? Eu creio que muita coisa boa vai vir disso, né? Porque assim, eu tenho quase 30 anos de ministério, entende? Eu não tive ninguém que me ensinasse no meu ofício. Eu descobri o meu ofício sozinho, sofrendo muito no ministério, né? E para os outros, eu comentava algumas coisas com o Rafael antes de vocês chegarem nesse sentido, né? Não precisa ser assim. Então eu posso reunir com essas pessoas e dizer, olha, se é nessa área, né? Então tem esse caminho, tem aquele caminho, tem que ter essa motivação, né? Primeira motivação é a dedicação, né? Gente por aí que diz que tem um chamado para ser um mestre, mas ele não é um consagrado ao estudo, então ele não tem um chamado, né? Porque é a marca número 1 de quem está no ministério de ensino, né? Todo o mestre, ele é um consagrado ao estudo, a vida dele é aquilo. E todos os dias, né? Quer ele pregue, quer não, quer ele dê aula, quer não, quer ele discipule alguém, quer não, todos os dias ele tem uma rotina, né? De estudos, de amadurecimento, de crescimento. Amém? Bom, então, avançando aqui na apostila, né? Então, trata-se do descanso, gente, para Israel, um descanso tão especial, aí ó, que o Senhor chamou de meu descanso. Está entendendo, Francisco? Então, o meu descanso, o descanso do Senhor, não é o nosso descanso. Salmo 95, 11, ó, vamos ler. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Amém? Então você veja como Deus vincula o descanso com a terra, né? Com a promessa. E é esse aspecto da promessa que vincula o fim de Números com os tempos de Davi. Então nós temos 2 textos aqui, ó, que vão evidenciar isso. O Deuteronômio 12, verso 9 e 10, como é que diz ali? Porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor, seu Deus, lhes dará, mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor e vocês viverão seguros. Quem dará descanso? Ele. Vocês viverão seguros? Sim, seguros nele. Mas, conhecendo a história de Israel, como boa parte de vocês já conhece, pelo menos a nível panorâmico, me diga, quando foi que Israel ficou sem guerras? Raríssimas ocasiões e por curtíssimos espaços de tempo. Então isso corrobora, confirma o que eu estou falando para vocês nessa noite, que esse descanso é uma posição de fé, de confiança, de perseverança, de firmeza no Senhor, e não aquela coisa assim de paz e amor e está tudo bem, né? 2 Samuel 7, verso 1 e 11. Está aqui uma outra coisa que eu queria falar ainda antes de ler.
mas, você percebeu isso? Descanso na herança que o Senhor, seu Deus, lhes dará, mas vocês irão passar o Jordão. O que é do Jordão? Era fronteira, tá, mas era um obstáculo natural, que Deus, de forma sobrenatural, represou, lembra? Para eles passarem. Quer dizer, você está entendendo onde eu quero chegar, né? Para entrar na promessa, para viver esse descanso do Senhor, né? Tem que cruzar fronteiras, tem que ultrapassar limites. E isso é obstáculo natural. E não é só uma questão de ter fé, é uma questão de ter uma palavra, né? Eles tiveram uma palavra, o Senhor disse como eles tinham que fazer, e eles fizeram, aí entra a fé. E aí represou as águas. Amém? Então a coisa funciona nessa dinâmica, entendeu? Deus mostra o que tem que fazer, né? Quando fazer, como fazer, com quem fazer, e você faz. E dali para frente, Ele vai represar as águas. Amém? Então, eu tenho autoridade para falar isso, porque eu já vivi isso algumas vezes, mas a vez que eu vivi isso, né, raras vezes eu conto esse testemunho, né, mas a vez que eu vivi isso de uma forma muito intensa, né, foi a vez que Deus mandou eu orar por uma pessoa paralítica e mandar a pessoa caminhar. E ela caminhou. Entende? Porque assim, eu não estou mandando vocês saírem fazendo isso daí por aí. Isso aconteceu uma vez no meu ministério, foi uma coisa específica. Isso é coisa mais para evangelista. A gente que é do ensino não entra muito nessas coisas não. Mas às vezes acontece, né? Estava lá a mulher na cadeira de roda lá, e veio esse entendimento, essa convicção no meu espírito. Mande ela ficar em pé em nome de Jesus e caminhar. Eu digo, bom, né? Vem na cabeça da gente o que vocês estão pensando agora. E se ela não caminhar? Veio? Eu estaria sendo mentiroso se eu dissesse que não veio isso na minha cabeça. Veio, só que aí entra a questão de você entender a coisa, entendeu? Que não é você, é Deus. Então assim, quando veio esse pensamento, eu respondi assim, ó, Senhor, se ela não caminhar, a vergonha não é minha, é tua, porque tu que está mandando ela caminhar. Eu sou só o canal. Mas eu sei que tu não vai passar vergonha. E a mulher caminhou, porque de fato era aquele momento daquilo acontecer. Entende? Isso. Tomara que isso aconteça com vocês em algumas ocasiões. Fábio. Vai amadurecer vocês bastante. Pastor, uma pergunta aqui, voltando inclusive com o projeto que o pastor tem. Então, que diz respeito a isso mesmo. Então, é claro que a palavra vem dizer que nós, alguns são chamados para pastor, enfim, para isso e aquilo. Sim. Mas, e como descobrir, né? E nesse caso, o pastor se esforçou para saber. O Senhor, é claro, Ele fala, pelo fruto conhecereis. Isso não é só conhecereis no sentido dos convertidos, é no sentido dos ministérios também. Então assim, limoeiro dá limão, né? Quer dizer, professor dá o quê? Dá aluno, dá apostila, dá escola,
Porque o que acontece? Entendeu? Então, à medida que eu fui vendo o que eu produzia, eu comecei a suspeitar assim o que eu era. Claro que houveram muitas outras confirmações, eu estou falando de uma caminhada de 30 anos, né? Mas hoje é possível perceber isso, né? E assim, isso não tem nada a ver com aqui é outra proposta, é outro projeto, né? Mas isso tem a ver também, aí vai haver toda uma parceria com pastores que vão ter que confiar para mandar determinada pessoa, né? E obviamente eles não vão mandar alguém que eles não veem essas marcas, né? E não quer dizer que todo mundo que vai participar desse projeto ali comigo é um mestre. De repente vai ter um cara ali no meio que é um apóstolo e vai se descobrir, dizer, não, o negócio não é isso aqui. Então ele vai procurar a turma dele. Então, essa é a minha pergunta. Sim. Justamente sobre isso. Porque ele precisa de um instrumento, né? Como é que ele poderia fazer a mulher andar se não tinha um instrumento para usar? Né? Sim. Que foi o pastor do canal. Às vezes a pessoa está ali e ela é um canal, ela é um instrumento, Sim. mas você coloca, quer dizer, é o mestre, mas não vem estudar. Mas aí mostra o quê? Né? Isso pode acontecer devido a duas coisas. Ele pode ser um mestre e não vem estudar porque ele não foi discipulado ainda, né? Ou pode acontecer também dele achar que é um mestre e não é, o que eu acho que é o mais provável. Porque todo cara que é mestre, meu irmão, o cara vai brilhar o olho. Falou de estudar, brilhou o olho do cara, entendeu? Brilhou o olho do cara, não adianta. Falou de estudar, falou de livro, pode passar na frente. Não, brilhou o olho do cara, entendeu? É que nem o cara que é um evangelista de ofício. O cara não pode ver um cara caído ali no trilho ali, que ele já tem que ir lá carregar o cara, evangelizar o cara, e levantar o cara, e dar banho no cara, né? Não é assim? Então, O evangelista vai nessa onda aí, entendeu? Então cada um tem a sua função e todos são importantes no reino, né? Entendeu? É o cara que é apóstolo, né? O caso do apóstolo Emerson, com quem eu convivo muito, né? O que brilha o olho dele, né? Esses projetos de cidade, essas coisas de unidade, é isso que brilha o olho dele. Entendeu? Por quê? Porque é uma coisa mais panorâmica, olhar de cima. Eu acho que ele vive falando isso para vocês, né, Fábio? Você tem que olhar de cima. Ele fala isso para nós também. Visão macro. Isso é coisa de apóstolo, entendeu? Né? Pastor, né? Aquele negócio da visitação, né? Eles têm um saco de dinossauro que eu não sei como é que eles aguentam, mas é Deus na causa, né? Bom, então, entendeu? Vocês têm que passar. Eu contei essa história da mulher paralítica por quê? Porque era uma barreira, e a barreira não era ela ou eu ou o diabo, não era ela, o diabo ou a doença, era eu. A barreira era eu. Eu vencer a minha cabecinha lógica grega, né? E dizer, não, Deus está me mandando, então eu vou fazer. Mas eu consegui e fiz. Depois eu orei muito, pedi para Deus não me falar mais essas coisas. Eu disse, Senhor, eu já aprendi, não faz mais isso comigo, né? Entendeu? Quase me deu um treco, né? A mulher levantou e quem quase caiu fui eu, né? E das cadeiras que começam a sentar. Então assim, mas tem o Jordão, tá? É isso que eu quero que fique marcado na cabeça de vocês. Tem o Jordão, tem o obstáculo natural. E aí você faz o que Deus mandou fazer, como Ele mandou fazer, com quem Ele mandou fazer, mas quem vai de fato fazer é Ele, não é você. Porque hoje nós estamos cercados pelo quê? Desculpas. Não posso, não sei, não consigo, não dá, não tem, não vai, dá. Meu irmão, a pastora postou uma frase esses dias no grupo da nossa igreja. Como é que é aquela das desculpas que você botou?
Ela vai achar a frase ali. Aquilo me impactou, sabe? Porque o que acontece? Se qualquer Jordão que aparecer pela frente, a gente já vai ficar bloqueado, né? Quando a gente quer, a gente não dá um jeito? A gente dá, meu irmão. A gente dá um jeito. Quantas coisas pareciam impossíveis para você fazer? Você foi lá, você vendeu coxinha, você catou lata, você deu o jeito, né? Então não há nada que seja impossível para vocês. Amém? Não há nada que seja impossível. Podem existir coisas difíceis, Eliane, mas não impossíveis. Onde há muitas desculpas, há pouco interesse. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Onde há muitas desculpas, há pouco interesse. Entendeu? Então, tipo assim, qual é a minha? Qual é a sua? Qual é a nossa? Né? Ah, é isso. Então, a gente cai dentro de cabeça. Né? Por quê? Porque está cheio de gente nas igrejas de vocês, na minha também, né? Que vai fazer e acontecer, mas quando surge o primeiro Jordão, não precisa nem ser um Jordão, foi uma poça d'água, o cara já para, né? O cara já para, poça, segundo Samuel 7, 1 ao 11, e aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Aqui foi o problema de Davi, né? Porque aí manifestou-se o pior e o maior inimigo dele, que foi ele mesmo. Agora o 11. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Então, quer dizer, mais uma vez, Ele, o Senhor, fará. Você é o instrumento. Ele fará, sim, fará, através de alguém, no caso, você, eu, nós. Mas em última análise, esse fazer é dele, não é nosso. Amém? É o que está acontecendo todo santo domingo aqui na minha igreja. Vocês devem estar olhando lá no YouTube, lá, né? Eu estou pregando escatologia, né? Esse domingo eu preguei a 5ª mensagem da série. Estou falando de arrebatamento, de dia do Senhor, de amilenismo, pré-milenismo. A pastora não gosta porque Esse domingo eu gostei. Ela quer que eu fique pregando aquelas coisas de ovelha e tal, né? As coisas que ela prega. Volta e meia, aí quando eu encho muito as tampas deles, que eu vejo que eles não aguentam mais estudo, aí eu boto ela para pregar, dar uma desintoxicada e tal. Né? Mas depois eu volto de novo. E Deus me mandou pregar sobre escatologia. Deus falou para mim, eu sempre tive um problema com isso. Eu nunca preguei isso na minha igreja, porque eu não me achava suficientemente preparado para pregar isso. Dar aula disso é uma coisa, pregar é outra, né? E Deus me disse, é tempo de você falar sobre isso. Eu disse, Senhor, isso é coisa de escola teológica, isso é coisa que eu não dou nem para os gaditos, eu vou pregar para o povo aqui. Deus me disse assim, faça, porque eu vou fazer eles entenderem. Nossa, e domingo os irmãos saíram impactados, porque eles nunca tinham ouvido falar. Aí pense Deus provando a minha fé, Francisco. Porque eu preguei o primeiro, o Rafael estava aqui no primeiro, acho que tu veio, né? Mas eu percebi que o pessoal saiu assim. Aí eu digo, não, no segundo eles vão, né? No segundo parece que foi pior ainda. E no terceiro, e no quarto, eu digo, meu Deus! Eu confesso para vocês, domingo passado eu pensei assim, eu vou orar a Deus, eu vou pedir, eu vou pregar outra coisa. E o Senhor disse assim, não saia do que eu te falei.
porque eu não quero outra coisa, eu quero que tu fale disso. Aí, amém, preparei a quinta mensagem. Na quinta mensagem, quando eu saí na porta, se você quer ver se o pessoal entendeu a tua ministração, vá despedir do povo na porta da igreja. Se eles saírem muito quietos, sem falar nada, vai chover hoje, senão... Aí, na quinta, nesse domingo agora, estou eu lá na porta da igreja, irmã Joia, com as orelhas assim, nem duas antenas, né? Esperando. E aí, o pessoal, né? Nossa, olha só isso daqui, o milênio, não sei o quê. E passou um, passou dois, passou três, passou quatro, passou cinco pela porta, ali falando, e o arrebatamento, e papai foram embora falando disso. Eu digo, entrou, né? Ainda levei uma bordoada do Espírito. O Senhor disse assim, claro que entrou. Eu não falei para você que eu ia fazer eles entenderem? Seu abobado. Então olha ali. Bom, aqui ó, gente, em Deuteronômio cadê? Então aqui, desculpe. Esse descanso aqui, né, não é mencionado em nenhuma das promessas patriarcais como uma bênção futura de Deus a Israel, embora a sua primeira menção em Deuteronômio 12:9 sugira que já era conhecido na tradição do povo e já tivesse sido prometido a Moisés ao tirar o povo do Egito em Êxodo 33:14. Como é que diz ali? Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Percebe, Fábio, como está associado com a presença? Entendeu? Então o descanso é o próprio Senhor. Entendeu? O Moisés sacou isso, porque aí quando ele diz assim, não nos faça subir desse lugar se a tua presença não for conosco. Por quê? Porque senão nós nunca vamos ter descanso. Então é aquela coisa, Eliane, né, de fazer as coisas para Deus sem Deus. Por que tem gente que muitas vezes você vê na igreja que ele está todo atribulado? Né? Por quê? Porque ele levanta para ir numa direção que ele acha que é aquilo ali, mas Deus não falou nada daquilo ali, não pediu nada daquilo ali. É as coisas para Deus sem Deus, e aí não tem descanso, é só peso. É eu subir desse lugar e ir para uma direção que a presença de Deus não foi para aquele lado ali. Em Deuteronômio 3:20, Moisés prometeu aos israelitas que o descanso viria ao possuir em Canaã. Olha ali, ó. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso a seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles, do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar cada um à propriedade que lhe dei. Isso é aquele pessoal que ficou ali na região da Transjordânia, né? Mas veja que mesmo assim Deus não abriu mão, eles tiveram que vencer o obstáculo natural, pelo sobrenatural de Deus, e lutar pela posse da terra com os seus irmãos também. Isso aqui mostra o princípio de unidade, princípio de corporatividade. O reino de Deus é uma realidade corporativa, nós somos corpo de Cristo. Lembra? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então eu preciso, pelo menos em intercessão que seja, né, fazer também da luta do meu irmão a minha luta. Com certeza. Assim como eu preciso também fazer da minha vitória, compartilhar ela com o meu irmão. Vou dar um exemplo simples. Tem gente que alcança grandes vitórias em Deus, mas ele não
não se presta muitas vezes nem para dar um testemunho. Quando você alcança uma vitória no Senhor, você tem que vir testemunhar no culto público. Por quê? Porque isso é uma forma de você compartilhar a sua vitória com o seu irmão, que talvez está desmotivado, desanimado, ou achando que Deus não tem nenhuma vitória para a vida dele, para a família dele. Inveja, pior bobagem que existe no reino de Deus. Por quê? Porque somos corpo. Então, o irmão conquistou algo lá, uma casa nova, um carro zero, um emprego bom, e não só coisas materiais, né? Sei lá, se harmonizou no casamento, né? Formou um filho, né? Nasceu um filho, enfim, né? A gente se alegrar com essas coisas. Amém? A gente se alegrar com essas coisas. Por quê? Porque nós estamos conquistando também com ele, com ela, porque o reino é corporativo. Então não há lugar para... Deus nos trata como indivíduos, né, no sentido da salvação, né? Mas não há lugar para esse individualismo no sentido da missão. Uau! Aí, ó, a salvação é individual, mas a missão é coletiva. Duvido que você anote isso. A salvação é individual. Arrependeu, crê, tal, mas a missão da igreja, do corpo, no reino, nesse mundo, é coletiva. Pensa que você vai fazer missão aí, cumprir o propósito, o chamado, isso e aquilo sozinho. Porque não vai. A salvação é individual, mas a missão é coletiva. Quer dizer, levar ninguém para o céu de carona, ninguém vai levar outro para o céu, né? Mas a missão é coletiva. Ninguém vai cumprir o que tem de chamado de Deus para ele e para ela fazer, se não houver também o apoio e a participação dos outros. E nós somos exemplo disso. É um exemplo, a minha missão de ensino no reino. Quem é que a viabiliza ela? Dentre várias pessoas aqui em Paranaguá, quem viabiliza a minha missão de ensino no reino toda terça-feira na aula? Vocês. Vocês, quando vêm aqui e se colocam como alunos, claro que vocês estão aprendendo, estão ganhando, é conteúdo, é a escola, tal. Mas nesse sentido, vocês também estão viabilizando a minha missão. Porque de que adiantaria eu vir aqui dar aula para ninguém? Deu para entender? Analisando a raiz hebraica da palavra descanso, que é nuá, se percebe que se tratava de um local onde o Senhor plantaria seu povo. Olha isso. Lembra? Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Isaías 60. A fim de viverem sem nunca mais serem perturbados. Esse nunca mais serem perturbados, por quê? Porque se eu descanso no Senhor, eu posso ter tudo quanto é provação externa, né? Mas esse descanso é um descanso eterno, porque o Senhor é eterno. Isso nos faz perceber que muito mais do que uma simples geografia está envolvida nessa questão. Sublinhe isso aqui. Então, quando fala da terra prometida, do descanso do Senhor, não é só lá Canaã, naquele tempo, naquele momento. Não. De fato, o descanso, era onde a presença de Deus parava nas jornadas de Israel no deserto. Sublinhe isso. Então, onde a presença de Deus está, ali está o descanso. Onde quer. Eu quero mexer com a cabeça da Patrícia. Onde a presença de Deus está, aí está o descanso. Aí eu pergunto assim:
E onde a presença de Deus não está, se Deus é onipresente? Ele está em tudo, né? Porém, não se manifesta em todos os lugares. Viu? Lisa, viu? Rapidinho ela saiu, né? Ele está em tudo, mas não se manifesta em todos os lugares, exatamente. Mas isso mostra então que é possível ter descanso em todas as situações. Basta crer. Só tem que crer que o descanso está no Senhor. E muitas das pessoas, em vez de crerem, culpam Deus pelas lutas, né? O Senhor, por que o Senhor fez isso? O que ela está falando aqui é o que o pessoal fez naquela primeira geração lá, dos espias que foram espiar Canaã. Eles não entenderam essa sacada do descanso. Aí tem gigante, não sei o que, e devora os homens, e não sei o que, falaram aquele monte de bobageira. Deus disse, volta para o deserto que vocês não aprenderam nada, né? Então, vocês vão morrer lá andando em círculo, e aí na próxima geração a gente conversa. Mas mesmo assim eu vou estar com vocês no deserto lá. Você vê que Deus, até quando corrige, Ele está dando a correção. Porque o deserto foi correção para eles. Aliás, um aluno reprovando e mas o professor tem que estar ali, né? Meu irmão, isso aí. Se o aluno reprovando, aluno meio fujão das aulas, o professor está ali no zap, ó. Né? Estou ali. Entendeu? O zap já funciona. É só terminar a aula, chegar em casa, você já sabe, né? Vai ali, ó. Pum. Né? Cadê você que eu não te vi? Bom, então olha ali, ó. Números 10:33, ó. Assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles durante esses 3 dias para encontrar um lugar de descanso para eles. Descanso para o seu povo era onde Deus habitava. Sublinha isso. Olha o Salmo 132, verso 8. Ó. Lembra quando eles levantavam acampamento nas suas jornadas? Né? Quando a coluna lá de fogo ou a nuvem movia e Deus mandava eles se locomoverem e levantar o acampamento, qual era a palavra de ordem? Do Salmo 132, 8. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Amém? Então, a partir desse entendimento, gente, é que lá na monarquia, o rei Davi vai ressaltar a fé e confiança como requisitos fundamentais para se entrar nesse descanso. Olha aí, ó. Isso que a Patrícia falou, já é o que o rei Davi falava, que não tem como entrar no descanso sem 2 requisitos, fé e confiança. Amém? Salmo 95, 11. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Por que Deus ficou irado a ponto de jurar? Porque lhes faltava fé e confiança. Amém? Então, descanso fala ainda da qualidade de vida na terra da herança depois da sua ocupação. O Senhor daria ao seu povo descanso na terra. Tem gente que pensa que o descanso na terra é uma sepultura. Mas o que diz ali, ó? Deuteronômio 12:10. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor e vocês viverão seguros nele. Josué resumiu essa promessa e sua realidade. Olha ali, ó, o que Josué diz em 21, 44 e 45. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel.
Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Agora, pega a sua caneta aí e vai sublinhando. Lá no início, quem lhes deu repouso ao redor? Sublinha ali, o Senhor. Senhor. Tá. Lá no meio, ó. Quem entregou nas mãos dos filhos de Israel? O Senhor. Sublinha o Senhor de novo. Lá no fim, ó. Boas palavras, havia falado. Quem falou à casa de Israel boas palavras e tudo se cumpriu? O Senhor. Sublinha de novo. Então quer dizer, o descanso, mas o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, né? Vocês não vão obter o descanso pela espada na mão de vocês. A espada vai estar. A espada está na mão de vocês, mas quem vence a guerra é o Senhor. Os inimigos estão ao redor de vocês, mas quem dá descanso é o Senhor. Então, descanso, resumindo tudo aqui, ó, é um aspecto espiritual e material do tema da promessa. Isso você sublinha. Com certeza é coisa de prova isso aqui, né? Tá lá, né? O que é descanso na perspectiva da era pré-monárquica? Isso daí é fácil. Descanso nada mais é que um aspecto espiritual e material do tema da promessa. Dessa forma, não se via o cumprimento final da promessa, mesmo tendo Israel entrado na terra prometida. Vocês percebem que não se restringe então em entrar aqui ou sair dali. O descanso era muito mais do que a conquista de Canaã e a repartição entre as tribos, Fábio. Era uma condição final que alcançaria toda a terra. Quer dizer, não é só para Israel, não é só para aquela geração, não é só para aquela região do mundo, é lá no final. Isso aqui é um negócio meio apocalíptico até. É lá no final, que de fato se consumará completamente por A mais B essa questão do descanso, a plenitude do descanso, né? O reino físico, né? Eterno, o governo do Messias, de Cristo. Amém? Ele é o descanso. Vocês percebem que tudo isso aqui está apontando para Ele. Então a história é muito legal nesse sentido, porque tudo vai convergindo e apontando e dando sinais, indicações, indícios, vestígios para o Messias. Muito bem. Nessa ótica, após Israel ter entrado na terra, o desfrutar da qualidade de vida prometida por Deus, estava continuamente conectada com obedecer aos mandamentos. Ai. Aqui tem mais um negócio. Deus tem o melhor para mim. Claro que tem para todos nós, desde que a gente obedeça aos mandamentos. Simples assim. Quer dizer que o melhor de Deus, né, está restrito à obediência. O melhor de Deus é para os obedientes. E os desobedientes? Vai andar no deserto. Quantos louvores, né? Deus tem o melhor de Deus, o melhor de Deus, o melhor para mim, o melhor para ti, profetize por irmão, corra para lá. A
pastora briga comigo, cara, diz que eu sou meio incrédulo, meio frio, assim. Não, eu também não gosto. Eu não sou muito dessas coisinhas aí, sabe? Essas coreografias, eu não sou muito chegado nessas coisas, não. Porque é até fácil, assim, né? Se eu for visitar um lugar. Me lembro uma vez que pregar numa igreja que toda vez que os caras oravam, eu dobrava o joelho. E era um tal de dobra o joelho e ajoelha, levanta, ajoelha, levanta, ajoelha, levanta. Né? Eu não aguentava mais aquilo ali. Mas era, né? Então, em Roma, faça como os romanos, é o ditado. Né? Mas assim, muitas vezes, entende? Está levando isso assim, aquele festeregócio, aquela coisinha, e as pessoas completamente alheio. Né? E aí entra na alma da pessoa, isso daí não entra? E aí daqui a pouco ela vai viver uma vida num padrão de desobediência lá fora, e o melhor não vai acontecer, pelo contrário, talvez venha até maldição. Aí começa aquelas histórias, quer se desviar, começa a culpar Deus, a culpa é dos irmãos, a culpa é do pastor, é da igreja, é do diabo. Então vocês estão percebendo como é importante discipular as pessoas. Como é importante ser sincero para as pessoas e mostrar para elas a real proposta do reino. O que significa ser um crente? Você vai dizer assim, mas professor, por que a gente não vê isso? Porque, eu vou usar um termo comercial aqui, infelizmente, porque isso não vende bem. Talvez isso vai chocar um pouco você. Mas tem gente que está muito mais interessada em ter uma massa de pessoas. E esse aqui? E isso aqui, do que ter realmente salvos. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas infelizmente essa tem sido a tendência. Mas vocês não são bobos, vocês estão aí vendo todo dia essas coisas, né? Tem sido a tendência na nossa geração. Entende? E assim ai dos líderes, né? Ai dos pastores. Ai de nós. Porque não pensemos que Deus não vai pedir conta dessas pessoas que, por não terem sido discipuladas, não ter se falado a verdade, não ter se passado a realidade para elas, de repente acabam indo para o inferno. De quem Deus vai cobrar isso? Da liderança. Por isso que é sempre o ensino. Olha, irmãos, vocês estão no caminho certo. Eu sei que é um caminho árduo, mas é o caminho certo. Por quê? Porque vocês estão aprendendo, interiorizando para compartilhar. Com certeza, quando vocês compartilharem, irmãs joias, ninguém ficará iludido ao redor de vocês. Entendeu? Você quer Jesus? Quero. Então, peraí. Minha Bíblia aqui diz que ninguém começa a construir uma torre sem calcular se tem como terminar. Você sabia que a vida cristã é uma construção, é uma edificação, é uma caminhada? Você vai ter isso de benefício. É as bênçãos de Deus, mas também tem isso e aquilo de entrega, de dedicação, de compromisso. Né? O mundo não é seu amigo, não, é seu inimigo. Você não pode mais amar o mundo que nele há. Mas o problema é que a maioria das pessoas não querem isso. Elas acham que elas têm que a pessoa quer, ela é uma pessoa próspera, né? Você vai ter bênçãos sobre isso, mas a parte da caminhada, que ser árdua, que você tem que se doar, você tem que, né? Eles não querem essa parte. Eles só querem as bênçãos. Pior que a maioria do povo hoje em dia, porque daí quando as igrejas começam a pregar a verdade, o que eles fazem? Vão para outra. Essa igreja não serve para mim, não tem estrutura. Vão para outra, por quê? Porque na outra lá prega-se a prosperidade, só bênçãos, né? Não prega a verdade. Sim. Aí são iludidos. Agora, o que acontece? Nosso compromisso é com a verdade.
Então, assim, Deus vai julgar essas coisas todas no final. Não se preocupem, que nada escapará ao Senhor. Entende? Então, assim, e Jesus nunca dourou a pílula para ninguém, né? Vocês lembram quando Jesus pregou aquele sermão dureza? Lembra? Até os apóstolos, os caras falaram, meu Deus, duro é esse discurso. E o que o evangelho lá diz? Que muita gente virou as costas, vazou, e já não queria mais andar. Vocês já pararam para pensar? Irmão, pelo menos é um consolo, que às vezes a gente fica meio triste, Francisco, que as pessoas não querem mais andar conosco, mas Jesus, que é Deus, os caras não quiseram mais andar com Ele, velho. E muitos já não queriam mais andar com Ele, está escrito lá. Mas o compromisso de Jesus era com o Pai. E o que Jesus fez? Pelo amor de Deus, não me abandone, eu vou pregar aqui uma palavra mais abençoadora. Não, o que Jesus fez? Lembra lá? Olhou para a cara dos 12 e disse assim, não quer ir junto também, né? Estão fazendo o que ainda aqui? E o Pedro olhou, lembra? Sempre o Pedro, o bocão, né? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então é aí que está. Entende? É isso, Fábio, que faz a diferença e que precisa ser a pregação, o ensino nas nossas igrejas, na nossa célula, no nosso ministério. As nossas palavras, Eliane, precisam ser não apenas palavras, precisam ser, Malaquias, as palavras da vida eterna. A palavra de Deus, a Escritura é que transmite, Beriana, a vida eterna às pessoas. Então, vocês sempre devem ter essa preocupação quando vocês vão compartilhar uma palavra, né? Ouçam de Deus o que Deus quer falar com aquelas pessoas, estudem, se preparem, mas trabalhem na linha do que Deus disse para vocês que Ele quer falar, porque as pessoas não vêm ouvir vocês, ou eu, ou nós, elas vêm ouvir Deus falando. Se Deus não falar no culto, o culto não serviu para nada. Essa é a verdade. Não tem título, né? Entende? Agora, quando Deus fala, pode ser igreja lá no meio das árvores, lá na Alexandra, lá, né? Perto do refúgio do Rafael, lá. Mas se Deus falou, houve salvação, houve consolidação, aquele culto valeu. Eu me lembro que eu fui uma vez dar uma aula numa igreja, que pense, assim, eu lembrei dos meus tempos de Beira-Rio primitivos, sabe assim? Um negócio de tábua, um negócio de chão batido, lá para o interiorzão da Alexandra, no meio dos negócios lá que eu nem sabia como é que chegava lá. Ainda me lembro que o meu carro quase atolou lá no meio de uns barros, né? A pastora foi comigo, entende? Aqueles irmãos carentes. Eu me lembro que eu fui ministrar sobre casamento. Rapaz, mas pense no pessoal. Eu acho que se eu ficasse a noite inteira falando, eles ficavam lá sentados naquelas tábuas lá me ouvindo. Por quê? Porque nunca alguém tinha de fato se preocupado em trazer algo mais substancial para eles. Entende? E houve transformações ali. Por quê? Porque eu não falei palavra de homem. Eu falei palavra de Deus. Amém? Amém. Fale palavra de Deus. Nós já vamos tomar um cafezinho. Então, olha aqui. Dessa forma, não se viu o cumprimento final da promessa, mesmo tendo Israel entrado na terra da promessa, aponta lá para o fim, eu já falei disso, obedecer os mandamentos. Deuteronômio 12:1, olha ali. São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes deu por herança. Amém? Quer dizer, ter o cuidado, gente, de cumprir. Outro aspecto importante a se considerar,
no cumprimento completo dessa promessa do descanso para Israel, era o tamanho da possessão deles naquela terra. Tá? Eu estou sem o data show aqui, mas esse slide tem um mapa, mas eu vou mandar para vocês no Telegram. Essa semana, amanhã, eu já vou mandar o data show para manutenção. Tá? E no mapa aqui vocês vão ver daí a divisão das tribos, tudo certinho. Então, quando nós lembramos lá de Estevão em Atos, né? O Estevão no seu discurso vai mencionar isso antes de ser martirizado. Atos 7, 4 e 5. Ó. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Estevão falando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e, depois dele, a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. Amém? Então a promessa era de Deus, através de Abraão. A terra era de Deus, através de Abraão, conquistada depois pelas tribos, né? O descanso era de Deus. Em última análise, tudo era de Deus. Tá? Deus empenhou a sua palavra e nunca decepcionou Israel. Isso é importante. Amém? Você tem uma palavra de Deus, é o que basta. Amém? Deus não é que nem nós que às vezes voltamos atrás. Não. Quando Ele fala uma palavra, pronto. Josué 21, 43 ao 46. Desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. Você parou para pensar na força disso? Sob juramento. Que peso tem um juramento do próprio Deus? Continuando. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. E a todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Porém, Israel, se manter na terra era outra coisa. Sua permanência dependia de uma escolha. Sublinhe isso. Sua permanência dependia de uma escolha. Quer dizer, por que tem gente que não permanece? Porque não escolhe. A escolha está relacionada à decisão. Aí lá vai vir o apóstolo René falando, decida bem ou decida mal, mas decida. Porque você não pode ser um indeciso. Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Sublinhe isso, apegando-se a Ele. Amém? Apegando-se a Ele. Então, dessa forma,
O descanso não era uma autorização para as futuras gerações se afastarem dos padrões de Deus, né? Por causa do que os antepassados conquistaram. Isso aqui acontece muito também hoje, né? Então, muitas vezes, a igreja alcança grandes conquistas, né, nos antepassados, mas daqui a pouco apenas se baseia nisso e vai se afastando, né? A promessa só seria deles se, assim como os pais, eles se apropriassem dela pela fé e perseverassem no caminho da obediência. O cumprimento final desse descanso será quando o Deus do descanso, cuja casa do descanso, que vai ser o templo, que continha a arca da aliança do Senhor, edificada pelo homem do descanso, que foi o Salomão, mais uma vez descansará no seu templo na era messiânica futura. Uau! Salmo 132, 14. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Então veja, o Deus do descanso, a casa do descanso, que foi o templo, o homem do descanso, que foi Salomão, que nada mais é do que também um tipo do Messias, né? E finalmente, na era messiânica, né, a plenitude de descanso. Amém? Nesse contexto temos uma série de salmos do milênio. Talvez essa seja a próxima série que eu vou pregar aqui, já que eu estou falando da escatologia para a igreja, né? Vamos orar, né? Quem sabe Deus não me diga assim, fale sobre milênio. Vamos ver. Então é os salmos do milênio, que é do 93 ao 100, onde o Senhor é descrito como rei sobre todos os povos da terra. Especificamente no Salmo 95 se levanta novamente a oferta para entrar no descanso de Deus, revelando que para o salmista tal oferta estava conectada com a segunda vinda do Messias. Sugere-se que qualquer outro descanso era apenas um sinal e símbolo do descanso pleno, final, que viria com a segunda vinda do Messias. É nessa perspectiva que o escritor aos Hebreus fala em Hebreus 4, 1 ao 13. Então, vocês estão vendo que para entender Hebreus 4, 1 ao 13, tem que entender todo esse conceito de descanso aqui. Quer dizer, aí às vezes o irmãozinho abre lá em Hebreus 4 e ainda resta um descanso para o povo de Deus. Irmão, é que o nosso descanso não é aqui, nós vamos tudo para o céu, aleluia. Tá, tudo bem, nós vamos para o céu, tá. Mas tem toda uma teologia do descanso. O Fábio está se mordendo. Por que eu estou dizendo esse negócio para vocês? Vocês estão vendo como precisa ter uma visão panorâmica das Escrituras? Por isso que o nosso curso não é um curso tão rápido assim, porque se não der essa visão panorâmica e eu for querer inventar de dar teologia sistemática de cara para vocês, vai ter um monte de assunto que vocês não vão entender nada. Por quê? Porque todos os pressupostos teológicos lá da sistemática e do Novo Testamento estão no Antigo. Agora, depois de uma aula como essa, Francisco, aí você vai ler o capítulo 4 de Hebreus, você vai entender do que o escritor está falando. E não se esqueça que ele escreve a quem? Aos hebreus. Quem eram os hebreus? A comunidade judaica, muito provavelmente de Alexandria. E esses hebreus convertidos, né, eles tinham toda essa compreensão do conceito de descanso, porque isso, Eliane, é uma coisa que está no DNA da nação de Israel. Amém? Continuando aqui então, nós vamos falar agora do terceiro aspecto importantíssimo da era pré-monárquica, que é o lugar escolhido na terra, tá?
Muito bem, página 7.3. Tanto as normas de Deuteronômio quanto de Êxodo insistiam que os sacrifícios deveriam ser feitos em local indicado e escolhido pelo Senhor e não por homens. Então, isso que eu quero que você sublinhe, não se sacrificava em qualquer lugar, nem de qualquer maneira. Aí, Patrícia, aqui já dá uma pregação boa, né? Deuteronômio 12:13, cuidado, não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem. Ok? Em Deuteronômio 12, temos a prescrição da lei a respeito dos altares. Eu quero incentivar você a fazer um estudo bíblico sobre isso, sobre a lei dos altares, é muito interessante. Tá? Então, tem uma terra prometida? Tem, mas dentro dessa terra tem lugares escolhidos. Lugares de comunhão com Deus. E altar não se faz com qualquer um, não se faz em qualquer lugar, não se faz de qualquer jeito, não se procede de qualquer maneira. Inclusive eu uso muito essa nomenclatura até na questão da igreja, né? Então normalmente nós chamamos isso aqui de... Doni, atende o seu Rodrigo, que ele está ali na frente, está aqui na sacola, encomenda dele. Então normalmente, né, nós chamamos isso aqui de púlpito, né? Mas na verdade isso aqui não é o púlpito, isso aqui é o altar. O púlpito é o móvel. E originalmente na igreja nem era o púlpito que ocupava o centro. Se você for na igreja católica, você vai ver que sempre o púlpito está numa lateral, né? O que tem no centro? Uma mesa. Por quê? Porque o foco é a comunhão. Quando a reforma protestante aconteceu, então eles tiraram a mesa e colocaram o púlpito. Por quê? Porque eles queriam dizer o seguinte: o foco é a pregação, é a palavra. Eu não sei até que ponto isso foi positivo ou negativo. Se bem que se você olhar as igrejas protestantes tradicionais, antigas, né, elas ainda mantêm, por exemplo, as igrejas luteranas, o que está no meio ainda é a mesa, o púlpito está no canto. Mas independente disso, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que continua existindo altar, continuam existindo lugares específicos, né? Então nós não podemos proceder de qualquer modo, de qualquer maneira. Claro que às vezes se comete uns excessos por aí, né? Então, aquelas coisas, tira da cabeça de vocês essas coisas de uso e costumes, eu não estou falando disso, né? Então, se o irmão não tiver de terno, gravata, de tal corte, de tal cor, não é dessas coisas que eu estou falando, né? Mas eu estou falando de um procedimento, né? Há uma maneira de se aproximar, né? Se na tua casa tu não gosta de alguém que entra em qualquer jeito, né? Você gosta de alguém que entra de qualquer jeito na sua casa, já vai abrindo a geladeira? Não. Então por que você vai entrar de qualquer jeito na casa do Senhor e já vai querer abrindo a geladeira? Entendeu o que eu quis dizer agora, né? Claro que nós não podemos levar isso para um extremo, senão nós podemos nos tornar extremamente legalistas, não é essa, mas é necessário uma noção da sacralidade do lugar, do momento, da ocasião, tá? Eu não posso estar na igreja como se eu estivesse na beira de uma praia, num clube, num lugar assim, né? Cada momento, cada ocasião tem
o seu procedimento, o seu comportamento. A gente não está apegado aí a usos e costumes, mas isso também não anula a necessidade de ordem e decência, né? Então, assim, já faz muitos anos que eu não uso mais terno e gravata para pregar nos domingos e tal, mas eu também não venho aqui com um vestuário indecente. Né? Bom, então a lei limitava o oferecimento de sacrifícios a lugares santificados pela presença de Deus. Né? Lugares que Deus ordenou que o seu nome fosse rememorado por ele ter se encontrado ali com um representante ou com o seu povo. Então, o que são altares? São lugares de encontro de Deus com o seu povo. Até escreva isso aí, né? Altares nada mais são do que lugares de encontro de Deus com o seu povo. Né? E quando esse encontro acontece, Osmair, aquele lugar torna-se um lugar santificado. Entende? Então não é o lugar, mas é o que acontece no lugar. O que acontece no lugar? Um encontro de Deus com o seu povo. E por que esse lugar se torna um lugar santificado? Justamente para trazer no povo uma memória, né? Porque Deus ele é didático, então ele trabalha com as nossas memórias. Fala, Fábio. Altares é um lugar de encontro com Deus com o seu povo. Uhum. Nós, então, somos o altar que Deus fica de nós. Isso! Aí o Fábio já sacou o lance. Quer dizer, então não é só um lugar estático, físico, templo. Não deixa de ser aqui também. Né? Mas vocês percebem que a nova aliança ampliou isso. Na verdade, a nova aliança, ela tornou o altar vivo e móvel. Então nós temos que cuidar muito com isso, nosso comportamento, porque de fato, onde quer que nós estejamos, ali Deus está se encontrando, não só conosco, mas com aqueles que estão à nossa volta. Vocês íntimos de Deus, não nos deu a oportunidade de ser íntimos de Deus. Mesmo porque, pastor, se nós sairmos do templo, deixa de ser, né, porque a presença de Deus é presente quando o homem habita. Uhum. Quer dizer, se eu limpo a igreja, o culto, aí esse lugar se torna... Tá, entendi. Sim. O que dá significado ao altar é o encontro. E para o encontro acontecer, né? Tem que haver Deus e tem que haver o adorador. Porque aonde o homem não pisa, a natureza ainda é estéril, né? Sim. Estéril não, como é que se diz? É terreno virgem. Isso. Mas é o encontro. Tá? Vocês percebem que sempre o negócio vai para esse lado do relacionamento. Quando nós estávamos lá na igreja atrás, Sim. a gente fazia dentro do ritual da igreja católica a primeira leitura, a segunda leitura e a pregação do Evangelho. E não sei se você conhecia o Pai Vicente, que ele era o Pai da Igreja Educacional. Isso se tornou uma verdade. Onde ele fica ali, que a gente chama de altar, né? E tudo lá. Então, assim, a programação da primeira leitura, da segunda era ali, que era feita pelos leitores, as pessoas. Sim, os leigos. E quando ele ia ministrar o Evangelho, proclamação. Ele ia lá, ele saía. Sim. No ritual romano não se prega no altar, se prega no púlpito. Assim, eu gosto dessas coisas. Eu não sou romano, tá? Católico romano, eu sou protestante, mas eu gosto dessas coisas porque isso é ordem, cada coisa tem o seu lugar. E as igrejas, volto a dizer, protestantes tradicionais até hoje são assim. Né? Então, assim, o fato de Deus ter nos chamado à liberdade em Cristo Jesus não significa que
nós precisamos ficar mudando todas essas coisas? Claro que não é porque existe um determinado lugar específico dentro da organização espacial, temporal de um prédio, que eu só vou poder pregar e falar do Evangelho ali. Eu posso e devo pregar e falar do Evangelho onde quer que eu esteja, porque como o Fábio falou, o altar também sou eu, né? Mas naquele momento, é bom que tenha cada coisa no seu devido lugar. Qual era o problema da igreja de Corinto, gente? Era o culto todo esculhambado. Culto todo esculhambado, ceia toda esculhambada, né? Uma desordem. E aí eles estavam descambando para a carnalidade. Então, ao mesmo tempo que tem o discurso que somos livres no Senhor e tal, mas nós temos que entender que existem contrapesos do outro lado. Peraí, eu sou livre no Senhor? Tá, mas eu sou livre até que ponto? Eu sou livre para ir até onde o Senhor estabelece, né? E como é que eu vou saber onde Ele estabelece? Na palavra. E aí, vira e mexe, remexe, sempre cai na mesma coisa. Qual é o grande problema hoje? Falta de ensino da palavra. Pastores teólogos que dominem a Escritura, que dominem a doutrina, entendeu? Líderes que dominem a sã doutrina. Vocês estão aqui para aprender isso. Entendeu? O que é dominar a sã doutrina? É o que eu falei antes do intervalo. É você ter a absoluta certeza de que o que você está falando não é uma bobagem, mas está alinhado com o padrão da Bíblia. Amém? Bom, vamos mais um pouco. Então, em Deuteronômio 12, temos um contraste entre os altares pagãos e o lugar onde permaneceria o nome do Senhor. Amém? Leia lá Deuteronômio 12, do 2 ao 5. Alguém leia para nós. Deuteronômio 12, 2 ao 5. Dá uma olhadinha. Eu sei. Tem alguém me mostrando o relógio. Tenho dois, um aqui e outro aqui embaixo. Deuteronômio 12, 2 ao 5. Leia lá. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis servirão aos seus deuses. Tá, então o que Deus mandou fazer? Destruir todos os lugares em que aquelas nações tinham servido os seus deuses. Altares. Continua. Sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore verde. E derribareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis. Amém? Então tá aí. Vamos terminar esse pedacinho aqui. Então o ensino de Deuteronômio mostra que após ter ajudado Israel a herdar a terra e encontrar descanso, o Senhor separaria um local em Canaã para ali fazer habitar o seu nome. Então vocês viram? Um povo, uma terra, um descanso, de novo, um povo, uma terra, um descanso, nós estamos falando do quê? Altar. Amém? Um altar. Então tudo caminha para o altar. E o altar é lugar do que eu falei? Encontro. Ou relacionamento. O Novo Testamento não mudou. Um povo, a igreja. Uma terra, né?
a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, um descanso, o descanso no Senhor, um altar, não precisamos esperar ir para lá para isso, já usufruímos aqui. Quem é o altar? Ao mesmo tempo que tem um local físico, estático, mas é vivo, somos nós. Um relacionamento. Deuteronômio 12, 10 e 11. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. Vocês viram que os dízimos também têm um altar específico. Então, no caso nosso hoje, qual é o altar? É onde nós congregamos. Nós devemos entregar nossos dízimos. Mas eu gosto tanto do ministério lá do professor. Você pode gostar. Se você até quiser me dar uma oferta especial, eu aceito de todo o coração. Mas não me venha com o seu dízimo aqui, porque eu não vou aceitar. O seu dízimo é onde você congrega. Tal promessa conectava a teologia de Emanuel, Deus conosco, e da glória divina, Shekinah, da era patriarcal e mosaica. Lembra que lá na era patriarcal a gente falou do Deus conosco? E depois a gente falou o quê? Lá na era mosaica, qual é a ênfase? O Shekinah de Deus, a glória. Então é uma conexão disso aqui. Assim como Deus escolheu um homem entre todos, o Abraão, e uma tribo entre as tribos de Israel, que foi Judá, agora ele escolheria um lugar em uma tribo onde o seu nome habitaria. Deus faria ali sua morada e o seu povo viria para adorá-lo. Deuteronômio 12, 5. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. É para lá que vocês devem ir. Amém?